Segundo livro de Reis, capítulo 4. Certa mulher, que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas, foi falar com Eliseu e disse: "O meu marido morreu. Como o senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus, o Senhor, mas agora um homem a quem ele devia dinheiro veio levar os meus 2 filhos, a fim de serem escravos, como pagamento da dívida." Eliseu perguntou: "O que posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em casa?" "Não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite", respondeu a mulher. Eliseu disse: "Vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois você e os seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar nas vasilhas. E vão pondo de lado as que forem ficando cheias." Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. "Essa foi a última", respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse: "Venda o azeite e paga todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos irem vivendo." Um dia, Eliseu foi até a cidade de Sunem, onde morava uma mulher rica. Ela convidou para uma refeição. E daí em diante, sempre que ia a Sunem, Eliseu tomava suas refeições na casa dela. Ela disse ao seu marido: "Tenho a certeza de que esse homem que vem sempre aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quarto pequeno na parte de cima da casa e vamos pôr ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. E assim, quando ele vier nos visitar, poderá ficar lá." Um dia, Eliseu voltou a Sunem e subiu ao seu quarto para descansar. Ele disse a Geazi, o seu empregado, que fosse chamar a dona da casa. Quando ela chegou, Eliseu disse a Geazi: "Pergunte o que eu posso fazer por ela para pagar todo o trabalho que ela tem tido, cuidando de nós." "Talvez ela queria que eu vá falar em favor dela com o rei ou com o comandante do exército." Mas a mulher respondeu: "Eu tenho tudo o que eu preciso aqui no meio do meu povo." Eliseu perguntou a Geazi: "Então o que eu posso fazer por ela?" Ele disse: "Bem, a mulher não tem filhos e o marido dela é velho. Diga a ela que vem aqui", ordenou Eliseu. Ele a chamou e ela foi e ficou na porta. Quando Eliseu disse: "No ano que vem, por esse tempo, você carregará um filho no colo." A mulher exclamou: "Por favor, não minta para mim. O Senhor é um homem de Deus." Mas como Eliseu tinha dito, no ano seguinte, no tempo marcado, ela deu à luz a um filho. Alguns anos depois, no tempo da colheita, o menino saiu para se encontrar com o pai, que estava no campo com os trabalhadores que fazia a colheita. De repente, ele começou a gritar para o pai: "Ai, que dor de cabeça!" Então o pai disse a um dos empregados: "Leve o menino para a mãe." O empregado carregou o menino até o lugar onde a mãe estava. Ela ficou com ele no colo até o meio-dia e então ele morreu. Aí ela o carregou para o quarto de Eliseu e o pôs na cama. Depois saiu e fechou a porta. Então chamou o marido e disse: "Mande um empregado trazer uma jumenta. Eu preciso ir falar com o profeta Eliseu. Volto o mais depressa que puder." O marido perguntou: "Por que você vai falar com ele?"
Hoje não é sábado, nem dia de festa de lua nova. Não faz mal, respondeu ela. Aí mandou que pusessem arreios na jumenta e ordenou ao empregado: faça o animal andar o mais rápido, mais depressa que puder, e só pare quando eu mandar. E assim ela saiu e foi para o Monte Carmelo, onde Eliseu estava. Quando ele ainda estava um pouco longe, Eliseu a viu chegando e disse ao seu empregado Geazi: veja, a mulher de Sunem vem vindo aí, corra até ela e pergunta se está tudo bem com ela, com o marido e com o filho. A mulher disse a Geazi que estava tudo bem. Porém, quando chegou ao lugar onde Eliseu estava, ela se ajoelhou diante dele e abraçou seus pés. Geazi ia tirá-la daí, mas Eliseu disse: não faça isso, você está vendo que ela está muito aflita? E o Senhor Deus não me disse nada sobre isso. Então a mulher disse a Eliseu: Senhor, por acaso eu lhe pedi um filho? Não lhe pedi que não me enganasse? Eliseu virou-se para Geazi e disse: apronte-se, pega o meu bastão e vá. Não pare para comunicar com ninguém que você encontrar, e se alguém cumprimentar você, não perca tempo respondendo. Vá direto e põe o meu bastão em cima do menino. Mas a mulher disse a Eliseu: juro pelo Senhor Deus e juro pelo Senhor mesmo, que eu não o deixarei aqui. Aí Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi na frente deles e colocou o bastão em cima do menino, porém ele não soltou nenhum gemido, nem havia nele qualquer outro sinal de vida. Então Geazi voltou para encontrar a Eliseu. O menino não acordou. Quando Eliseu chegou, entrou sozinho no quarto e viu o menino morto na cama. Então fechou a porta e orou a Deus, o Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos e as mãos sobre as mãos. Quando Eliseu se deitou sobre o menino, o corpo da criança começou a esquentar. Eliseu levantou-se e andou de um lado para o outro do quarto. Depois voltou e deitou-se de novo sobre o menino. Aí o menino respirou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e mandou que ele chamasse a mãe. Quando a mulher entrou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela caiu aos pés de Eliseu e encostou o rosto no chão. Depois pegou o filho e saiu. Certa vez, quando havia falta de alimentos naquela época, Eliseu voltou a Gilgal. Enquanto estava ensinando um grupo de profetas, ele mandou que o seu empregado pusesse numa panela grande no fogo e fizesse um cozido para eles. Então um dos profetas saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira que dava umas frutas amargas e apanhou todas as que pôde carregar na sua capa. Então voltou, cortou as frutas em pedaços e jogou dentro da panela, não sabendo o que eram. O cozido foi servido aos homens, mas assim que eles provaram, começaram a gritar para Eliseu: o cozido está envenenado. E não queriam comer. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, jogou dentro da panela e disse: sirvam mais um pouco de cozido para todos. O cozido que estava na panela já podia ser comido sem perigo. Outra vez, um homem chegou de Baal-Salisa, trazendo para Eliseu 20 pães feitos com a primeira cevada que havia sido colhida naquele ano, e também algumas espigas de cevada ainda verdes. Eliseu mandou que o seu empregado desse aquela comida ao grupo de profetas, mas o empregado perguntou: o senhor acha que isso dá para 100 homens? Eliseu respondeu: entregue a eles e eles comerão, pois o Senhor Deus diz que eles vão comer e ainda vai sobrar. Aí o empregado lhe deu a comida e o Senhor tinha dito: como todos comeram, ainda sobrou. Segundo livro de Reis, capítulo 5. Naamã, o comandante do exército da Síria,
Era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país. Por quê? Por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença de pele. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à patroa: "Eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença." Então, Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. O rei ordenou, vá falar com o rei de Israel e entregue essa carta a ele. Então Naamã saiu levando uns 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mulas de roupas finas. A carta que ele levava dizia assim: "Essa carta é para apresentar Naamã, que é meu oficial. Eu quero que você o cure." Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou suas roupas em sinal de medo e exclamou: "Como é que o rei da Síria quer que eu cure esse homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho o poder de dar a vida e tirar a vida? Ele está querendo briga?" O profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei: Por que o senhor está tão preocupado? Mande que esse homem venha falar comigo e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel." Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que um empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado e disse: "Eu pensava que pelo menos o profeta ia sair, falar comigo e que oraria ao Senhor Deus e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso os rios de Abaná e Farpar em Damasco não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado?" E foi embora muito bravo. Então os seus empregados foram até o lugar onde ele estava e diziam: "Se o profeta mandasse o senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Por que é que o senhor não quer ir se lavar, como ele disse, e ficar curado?" Então Naamã desceu até o rio e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. Sua carne ficou firme e sadia, como a de uma criança. Depois ele voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu estava e disse: "Agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus, a não ser o Deus de Israel. Aceite um presente meu, por favor." Eliseu respondeu: "Juro pelo Senhor, o Deus vivo, a quem sirvo, que não aceitarei nenhum presente." Naamã insistiu com ele para que ele aceitasse, mas ele não quis. Aí Naamã disse: "Já que o senhor não quer aceitar o meu presente, então deixe que eu leve para casa 2 mulas carregadas de terra, pois agora em diante eu não vou oferecer sacrifícios e ofertas que são completamente queimadas a nenhum Deus, a não ser a Deus, o Senhor. Eu gostaria que me perdoasse uma coisa, que é a seguinte: quando eu tiver de acompanhar o meu rei ao templo de Rimon, o Deus da Síria, para ali adorar, eu vou ter de adorá-lo também. Que o Senhor Deus me perdoe por isso." Eliseu disse: "Adeus, boa viagem." Quando Naamã já estava um pouco longe, Geazi, o empregado de Eliseu, começou a pensar: Meu patrão não deixou que Naamã fosse embora sem pagar nada. Ele devia ter aceitado que o sírio estava oferecendo. Juro pelo Senhor, o Deus vivo, que vou correr atrás dele e receber alguma coisa. Então Geazi saiu correndo. Quando Naamã viu que um homem vinha correndo atrás dele, desceu do carro e perguntou:
aconteceu alguma coisa? Não, respondeu Geazi, mas o meu patrão mandou dizer que agora mesmo chegaram 2 membros de um grupo de profetas na região montanhosa de Efraim. Então ele gostaria que o Senhor desse a ele uns 30 quilos de prata e 2 mudas de roupa fina. Naamã disse: por favor, leve 60 quilos de prata. E insistiu com ele. Então, pôs a prata em 2 sacos, entregou a prata e as 2 mudas de roupas finas e 2 dos seus empregados e mandou que fossem na frente de Geazi. Quando eles chegaram ao morro, onde Eliseu morava, Geazi pegou os 2 sacos e carregou-os para dentro da casa. Depois mandou embora os empregados de Naamã. Entrou em casa de novo e foi falar com Eliseu. Este perguntou: onde é que você foi? Não fui lugar nenhum, respondeu Geazi. Mas Eliseu disse: o meu espírito estava com você quando aquele homem desceu do carro para falar com você. Então, esta não era a ocasião para você aceitar dinheiros e roupas, plantações de oliveiras e de uvas, ovelhas e gado ou empregados e empregadas. Portanto, a doença de Naamã vai pegar em você e os seus descendentes a terão para sempre. Então, saiu dali Geazi. Quando saiu dali, Geazi tinha pegado doença e a sua pele estava branca como a neve. 2 Reis, capítulo 6. Eliseu dirigia um grupo de profetas. Um dia, eles lhe pediram: o lugar onde moramos com você é muito pequeno. Dê licença para irmos até o Rio Jordão, a fim de cortar algumas árvores, com elas construirmos uma casa para a gente morar. Podem ir, respondeu Eliseu. Um dos profetas insistiu que Eliseu fosse com eles. Eliseu aceitou e eles saíram juntos. Quando chegaram ao Jordão, começaram a trabalhar. Um deles estava cortando uma árvore, quando de repente o ferro do seu machado escapou do cabo e caiu na água. Que vou fazer, Senhor? Gritou para Eliseu. O machado era emprestado. Onde foi que ele caiu? Perguntou Eliseu. O homem mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pedaço de pau, jogou na água e fez o machado boiar. Pegue-o, mandou ele. E o homem esticou o braço e pegou. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. Ele pediu conselho a seus oficiais e escolheu um lugar para armar o seu acampamento. Mas o profeta Eliseu mandou um recado ao rei de Israel, avisando-lhe que não fosse para perto daquele lugar, pois os sírios estavam ali esperando escondido para atacar. Então o rei de Israel avisou os homens que moravam naquele lugar e eles ficaram alerta. Isso aconteceu várias vezes. O rei da Síria ficou muito aborrecido. Então chamou seus oficiais e lhes perguntou: qual de vocês está do lado do rei de Israel? Um deles respondeu: nenhum de nós, ó rei. O profeta Eliseu é quem conta ao rei de Israel tudo o que o senhor está fazendo, dentro do seu próprio quarto. Então, o rei ordenou: descubram onde ele está, que eu o prenderei. Ok. Contaram-lhe que Eliseu estava em Dotã. E ele mandou para lá uma grande tropa de soldados com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite à cidade e a cercaram. No dia seguinte, cedinho, o empregado de Eliseu levantou-se e saiu de casa. Aí viu as tropas da Síria com seus cavalos, carros de guerra, cercando a cidade. Então entrou em casa e disse a Eliseu: Senhor, nós estamos perdidos. O que vamos fazer? Eliseu disse: não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Então orou assim: ó Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado, deixa que ele veja. Deus respondeu a oração dele. Aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu
O morro estava coberto de cavalos e carros de fogo. Quando os sírios atacaram, Eliseu orou assim: ó Senhor Deus, faze com que esses homens fiquem cegos. Deus respondeu à oração de Eliseu e fez com que os sírios ficassem cegos. Então, Eliseu foi falar com eles e disse: vocês estão no caminho errado. Essa cidade não é a que estão procurando. Venham comigo que eu vou levar vocês até o homem que estão procurando. E os guiou até a cidade da Samaria. Logo que eles entraram na cidade, Eliseu orou assim: ó Senhor Deus, abre os olhos dele e deixa que eles vejam. Então Deus fez com que os sírios enxergassem de novo. E eles viram que estavam dentro da cidade de Samaria. Quando o rei de Israel viu os sírios, perguntou Eliseu: devo matá-los, Senhor? Devo matá-los? Não, de jeito nenhum. Respondeu ele: por acaso o Senhor mata os soldados que são feitos prisioneiros de guerra? Dê de comer a ele, de beber a estes aqui, desde que voltem para o rei deles. Então o rei de Israel mandou fazer uma grande festa para aqueles sírios. E depois que comeram e beberam, eles os mandou de volta para o rei da Síria. Daí em diante, os sírios pararam de atacar a terra de Israel. Algum tempo depois, o rei Ben-Hadad da Síria levou todo o seu exército para lutar contra Israel e cercou a cidade da Samaria. Por causa disso, a falta de alimentos naquela cidade foi tão grande, de uma cabeça de jumento custava 80 barras de prata e 200 gramas de esterco, de pomba custava 5 barras de prata. Certo dia, o rei de Israel estava passando por cima da muralha da cidade quando uma mulher gritou para ele: ó rei, meu senhor, me ajude. Ele respondeu: se o Senhor Deus não ajudar você, como é que eu posso ajudá-la? Você pensa que eu tenho trigo ou vinho? Não diga qual é o seu mas diga qual é o seu problema. Ela respondeu: outro dia essa mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então nós cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse que era vez de comermos o filho dela, mas ela o escondeu. Ao ouvir isso, o rei rasgou as suas roupas em sinal de desgosto. E as pessoas que estavam perto da muralha viram, por baixo das suas roupas, que ele estava vestido uma roupa de pano grosseiro. E o rei gritou: que Deus me mate, se antes que o dia acabe, eu não mandar cortar a cabeça de Eliseu, filho de Safate. E mandou que um mensageiro fosse buscá-lo. Enquanto isso, Eliseu estava em casa com alguns líderes do povo que haviam ido visitá-lo. Antes que o mensageiro do rei chegasse, Eliseu disse aos líderes: aquele assassino está mandando alguém para me matar. Por isso, quando ele chegar, fechem a porta e não deixem que entre. O próprio rei virá logo depois dele. Eliseu ainda estava falando com eles quando o rei chegou e disse: foi o Senhor Deus... Foi o Senhor Deus quem fez cair toda essa desgraça sobre nós. Por que iria eu ficar mais tempo esperando que ele fizesse alguma coisa? Paz do Senhor, aqui quem fala é a irmã Laila. Senhor Deus, dono do tempo e da eternidade, o céu hoje, o amanhã, o ontem. Quero acabar mais um dia, quero dizer muito obrigado por tudo que recebi. Obrigado pela vida, pelo amor, pelas flores, pelo ar, pelo sol, pela alegria, pela dor e pelo que foi possível e o que não foi também possível. Obrigado por tudo. Espírito Santo, grave essa palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Amém.